Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Deixa eu dar uma limpada aqui na câmera aqui, né? Deu uma melhorada, estava meio embaçado. Que Jesus possa abençoar o nosso caminho, né? A nossa jornada evolutiva aí. Hoje nosso estudo de evangelho, né? A gente deve mudar o dia do estudo de quinta ou para quarta ou para sexta. Nós vamos experimentar hoje na sexta, né? E o nosso tema hoje é o estudo do Evangelho, nosso tema aberto, né? Hoje nós não vamos fixar nenhum tema, né? E vamos falando aí de acordo com que os companheiros aí do canal, da página do Amigos do Caminho tiverem, né? Para trazer para a gente. Para dar início ao nosso estudo, né? Para dar início aí ao nosso encontro, é sempre importante lembrar, né, que um dos nossos objetivos aqui dentro do Amigos do Caminho, junto com os companheiros espirituais aí que nos assistem com muita paciência e benevolência, é trazer vibrações positivas, né, em torno da mensagem de Jesus, né, nos moldes aí da doutrina espírita, né, tentando alicerçar o conhecimento espiritual, as realidades espirituais nos conteúdos do Evangelho, né? E dentro desse objetivo, nós nos propomos aí fazer esse estudo, né? Focado aí no Novo Testamento, né? Sabendo que dentro da doutrina espírita muitas vezes a gente estuda muito pouco, né? O texto bíblico na sua raiz, talvez porque, né, a doutrina espírita ela é muito rica de obras, né? Ela possui, né, uma quantidade de obras muito grandes. Boa noite, né, para os amigos que estão chegando aí. E muitas vezes a gente tem tanto conteúdo, né, de estudo, de livros, de questões para serem observadas e lidas, que às vezes não dá tempo para a gente estudar, né, a raiz bíblica, né? E às vezes isso é uma certa perda, porque a gente sabe que todo conhecimento espiritual ele é construído. E o que isso quer dizer? Toda a realidade espiritual, todo conhecimento espiritual, ele vai se refletir num processo de constante aprendizado, aprimoramento, né, numa construção. Nós sabemos muito bem, né, que os livros sagrados, seja ele a Bíblia, sejam os livros de todas as religiões, né, possuem dentro de si um conteúdo que mescla, né, o espiritual profundo, né, as experiências espirituais profundas e os conteúdos culturais daqueles povos que estão ali, né, sendo trabalhados. Então a Bíblia ela vai trazer, né, um conteúdo cultural muito grande do povo de Israel, né, vai ter um conjunto ali muito grande de mitos, de situações, de símbolos, né, da cultura do povo de Israel, e essa construção ela vai ser a base do Evangelho, né, que vai ser um Novo Testamento, e depois vai ser a base do quê? Da doutrina espírita, né, porque a doutrina espírita ela vai beber na fonte do Evangelho. E muitas vezes, né, a gente estudando, lendo, conversando, nós percebemos que muitos companheiros, né, às vezes por falta de tempo, às vezes por, né, nunca terem pegado lá a Bíblia para ler ou coisas do tipo, porque tem uma linguagem às vezes que é meio restritiva mesmo, tem dificuldade, né, de compreensão e de entendimento de algumas situações que estão ligadas aí ao Evangelho, né? Essa semana, né, tá até lembrando aqui, né, dos companheiros que estão chegando aqui, né? A gente estava conversando lá no grupo lá do Amigos do Caminho, no grupo que a gente tem no WhatsApp, né? Quem não participa aí, quiser participar, né? O link está aí no Instagram, sobre o Atos dos Apóstolos, né? Quem estava lá no dia de discussão vai lembrar, né? Porque muita gente acha, né, muitas pessoas, né, no grupo a gente estava conversando sobre isso, acham que a palavra Atos é um nome de alguém, né, seja Atos dos Apóstolos, ou seja, o Ato é um tal de apóstolo, né, e eu até conheço pessoas que deram nome para o filho, né, de Atos, achando que Atos era um personagem bíblico, né, e porque talvez não tiveram tempo, não leram lá a obra, né, que quer dizer as ações dos discípulos, aquilo que os discípulos fizeram, né? Existem muitos companheiros, por exemplo, que confundem os nomes de personagens bíblicos que são muito semelhantes, por exemplo.
Maria, né? Maria é um nome extremamente comum. Então, só no Novo Testamento nós devemos ter umas 4 ou 5 Marias. Tem a Maria, mãe de Jesus, a Maria, mãe de esposa de Cleófas, a Maria de Magdala, a Maria, irmã do Lázaro e da Marta, né? Então são várias, a Maria Marcos, que era a mãe do discípulo João Marcos, que escreve até um evangelho. Então são vários personagens com o nome de Maria, e muitas vezes as pessoas leem aquilo e acham que está falando da mesma pessoa. Uma outra coisa que eu noto muito, que o pessoal às vezes confunde, é o João, né? João Evangelista com João Batista, né? O João Evangelista, que era lá o discípulo amado, que escreveu o Apocalipse, que era um rapazinho na época de Jesus, e o João Batista, que era o primo de Jesus, que perdeu a cabeça lá, né? Que era o profeta Elias reencarnado lá, que perdeu a cabeça, né? Dentro lá da briga e da disputa que ele tinha lá com o rei Herodes, que também gera, né, uma confusão muito grande, porque o rei Herodes, né, na verdade, é um nome de família, ou seja, tinham vários reis Herodes, né? Só no Novo Testamento, em um dos evangelhos, né, aparecem 4 pessoas com o nome de Herodes, que são 4 pessoas diferentes, apesar de serem parentes, né? Tem lá o Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa II. Então só ali tem 4 pessoas com o mesmo nome, e que quando a gente vai ler, né, as pessoas entendem aquilo, né, às vezes misturam informação. E, né, isso já também com as questões, né, do senso comum, né, que a gente muitas vezes atribui a palavras que Jesus não falou a ele, porque todo mundo fala, que é uma frase muito, muito comum que a gente atribui a Jesus que ele nunca disse, né? Faze a tua parte, o céu te ajudará. Não existe essa frase na Bíblia, né? Isso aí é um senso comum que foi criado, né? E que a gente introjetou, né? Apesar que é uma frase bem, bem sábia, né? Mas não foi de Jesus, não veio do Evangelho, mas muita gente acha que essa frase está no Evangelho em algum lugar, mas não está, né? Nosso amigo Diogo está falando aqui da disputa do João Batista com Herodes, né? Então, assim, o João Batista, né, que é Jesus falava que dos nascidos de mulher ele era o maior, né? Ou seja, daqueles que eram encarnados aqui na Terra, mas que eram ainda controlados pelas suas emoções, né? O nascido de mulher, quem é controlado pela emoção? Não tem nada a ver com a mulher, tá? Fisicamente falando, tem a ver com a emoção. Mulher na Bíblia simboliza emoção. O João Batista e o Herodes, eles tinham uma disputa que vinha, né, desde a época que ele, né, o João Batista, era o profeta Elias, e o Herodes, né, que o perseguia, que era o Herodes Antipas, né, que era o filho do Herodes o Grande, né, que é o Herodes o Grande, tristemente grande, né, porque foi o Herodes que mandou matar as crianças lá para poder matar Jesus lá, porque ele ficou amedrontado com um rei novo que ia aparecer, né, e que acabou morrendo, e o filho dele, né, que chamava-se Herodes também, assumiu o trono no lugar dele, e era esse Herodes que brigava com o João Batista, né? Na verdade, ele tinha medo do João Batista. Quem não gostava muito do João Batista era a Herodíades, que era irmã dele também, por pai de pai, e que era casada com ele. Uma coisa mais complicada ali, né? As relações ali eram muito, muito desequilibradas naquela família. E o rei, tanto o rei Herodes quanto a Herodíades eram 2 personagens que conviveram com o profeta Elias na encarnação passada. Eles eram o rei Assuero, né, o Herodes, e a Herodíades era a famosa Jezabel, né, ou Jezebel, né, dependendo da tradução aí. E eram espíritos que tinham uma disputa muito grande lá com o Elias, né, e que quando o João Batista reencarna, e quando eles reencarnam também, eles revivem de certa forma, né, essa antipatia do passado, né? Quem já leu ali a Bíblia vai ver, né, que normalmente esses espíritos que estão ali naquele povo, eles reencarnam várias vezes, eles retornam várias vezes, trazendo ali os seus conteúdos, as suas disputas, né, os seus pontos positivos, as suas questões a trabalhar, a melhorar, né? Os espíritos falam isso pra gente, que nós reencarnamos em grupos, né? Ou seja, as nossas reencarnações normalmente estão envolvidas ali, grupos de indivíduos que caminham espiritualmente com o outro. Claro que existem exceções aí dessa regra, né? Às vezes alguém vai mais à frente ou fica mais para trás do que o seu grupo, vamos dizer assim, né? Mas normalmente a gente reencarna, né, naquele grupo ali de espíritos que estão ligados conosco por bem ou por mal, né? Se por bem, para poder construir laços positivos com vistas ao futuro. Se, né, ligados pelo mal, nós reencarnamos juntos para transformar, né, laços de desequilíbrio em laços de amor. Então nós vamos caminhar juntos com companheiros aí, né? E muitas vezes a gente estudando a Bíblia, a gente vai ver que as histórias se repetem, né? Com nomes e encarnações diferentes, mas se repetem. E nós vamos caminhar com companheiros para aprender a amá-los,
né? Então os nossos desafetos de hoje são espíritos que nos acompanham há muito tempo, né? Que nós estamos, vamos dizer assim, brigando com eles há muito tempo. E crescer espiritualmente vai ser um momento que nós conseguimos nos harmonizar com esses companheiros. Lembrando que a harmonia parte de nós para o outro. Não adianta eu esperar que o outro me entenda, me compreenda, me ame, me aceite, enquanto que eu não me esforço para tanto. Então, todas as encarnações são oportunidades de acerto, com certeza. Muitas vezes a espiritualidade nos reúne em grupos, e uma coisa que o Lucas fala muito para mim é que todos aqueles espíritos que reencarnaram ali na época de Jesus eram espíritos que estavam recebendo grandes oportunidades. E quando eu falo todos, nós estamos falando de milhares de pessoas. Não estou falando só daqueles grupinhos lá, 10, 12, 15, 500 ali que aparecem na Bíblia. Então tinha toda uma população daquela região ali que foi beneficiada pela presença do Cristo. E tem uma coisa que o Dr. Bezerra de Menezes fala nos livros dele, que a maioria das pessoas que hoje trabalha na questão da espiritualidade, ou seja, os espíritas, as pessoas que já têm uma busca de um despertar espiritual mais profundo, estavam encarnados naquela época. Ou seja, muitos de nós que estamos aqui, talvez todos nós que estamos aqui conversando nesse momento, você que está nos vendo aí, somos espíritos que naquela época de Jesus estávamos encarnados lá. Ah, mas eu fui um apóstolo? Não. Muitas vezes eu fui lá um pedreiro, um escravo, eu fui lá um proprietário rural, eu fui lá uma pessoa que morava a 1 quilômetro de Nazaré, ou eu fui lá um romano que ouviu lá o Pedro pregando, ou eu fui lá um soldado, eu fui lá um ladrão, eu fui lá, nós estávamos naquele ambiente de alguma forma. E o Dr. Bezerra ainda brinca, ele estava lá, o Dr. Bezerra era o Zaqueu, E o Dr. Bezerra ele ainda brinca que ele fala assim que muitos de nós escutamos os convites amorosos do Evangelho, Cortou? Tô falando que o Dr. Bezerra fala que a maioria dos espíritas e das pessoas que buscam se espiritualizar estavam encarnados lá na época de Jesus, seja em Israel, nas regiões próximas ali, em Roma, na Grécia, fomos que tivemos contato ali com as primeiras mensagens do Evangelho. E que ele fala assim que a maioria de nós escutou falar de Jesus e não quis saber. Tipo assim, tem um cara lá pregando lá, tem um tal de Jesus lá, isso é bobagem, isso não quer saber disso não. Tem um tal de Pedro lá, tem um tal de João Evangelista lá que está fazendo milagre. Isso não existe, não, eu vou cuidar da minha cabra aqui. Então as pessoas tinham uma oportunidade espiritual muito grande naquela época. Melhorou, gente? Tá caindo para você aí, Silvio? Aqui tá até funcionando bem. Vai ficar gravado aí qualquer coisa. Mas melhorou aí? Se melhorou, me dá um sinalzinho só pra gente saber. Então, muitas vezes, a gente... Por que o Evangelho nos chama atenção de certa forma? Porque está falando da nossa história, está falando do nosso momento espiritual, está falando das nossas falhas, dos nossos acertos, dos nossos sonhos, dos nossos ideais de espírito eterno. E a mensagem de Jesus, ela vai ter graus de percepção na nossa caminhada evolutiva. Existem espíritos que estão tendo os primeiros contatos com o Evangelho. São aquelas pessoas que têm uma visão muito simples, que têm uma visão muitas vezes fanatizada das palavras de Jesus. Hoje a gente estava brincando sobre os textos bíblicos, a gente estava conversando, que tem um texto na Bíblia lá que fala assim, que um copo de vinho alegra o espírito, e que muitas vezes a pessoa que é viciada ou tem um problema alcoólico, usa esse texto aí repetidamente para poder dizer que Jesus está deixando ele beber. Jesus falou que pode. E isso é um comportamento de espíritos que estão tendo o primeiro contato. Então, quando eu fico pegando texto bíblico e ficar defendendo as minhas ideias, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu vou estar ali tentando justificar os meus erros com o texto. Como a gente está brincando com o pessoal, tem gente que fala assim, texto fora do contexto é pretexto. Então, o que isso quer dizer? Eu pinço alguns textos ali que atendem às minhas necessidades, e com isso eu tento manipular as leis divinas. Isso é uma coisa de judeu, tá? Não pejorativamente falando. Era do estudo do Antigo Testamento, o pessoal estudava, e normalmente as pessoas ficavam procurando ali brechas nas leis de Moisés para poder encaixar as coisas. Então as pessoas, tipo aquela coisa do advogado, encontrar brecha. Então nós fazemos isso
com as questões espirituais, né? Então, quando Jesus fala assim, perdoa 70 vezes 7, né? Tem uma história muito famosa da dona que foi lá e contou, né? Quantas vezes que ela estava perdoando lá o marido dela lá que estava aprontando não sei o quê. E ela foi lá 490 vezes, levou lá a listinha pro Chico. Falou assim, agora para largar ele, né? Porque aqui, ó, deu 490. Né? E o Chico ficou apertado com aquilo. Falou assim, mas, né? E agora? Né? E o menino falou, não, Chico, isso aí é 490 vezes a mesma coisa durante um dia. No outro dia já começa a zerar de novo. Né? Na verdade, o irmão estava brincando, né? Mas a questão é que o 7 vezes 7 é perdoar sempre. Então o perdão constante, né, que é diferente da aceitação, né? Perdoar não é aceitar o erro, perdoar é não se machucar com o erro alheio, né? Que é o comportamento dos grandes espíritos, porque os grandes espíritos não se ofendem, então eles nunca perdoam, né? Então o perdão, dado o nosso estado espiritual, né, o perdão é uma condição que existe só para espíritos do nosso nível evolutivo. Quando a gente eleva um pouquinho, não tem mais perdão, porque você não se ofende mais e você não perdoa ninguém. Porque ninguém é capaz de te ofender. Por isso Jesus nunca perdoava os outros. Ele sempre falava, são te perdoados, né? Pai perdoa-os, quando ele estava falando com a consciência do pessoal. Mas ele mesmo, né? Ele não perdoava porque ele não era ofendido. Porque ele sabia muito bem o que ele podia esperar, né, de cada um de nós, né, na nossa caminhada aí, como diria o Emmanuel, nossa caminhada diuturna, né, no nosso movimento diuturno aí em torno do Evangelho. Né? Então, assim, para quem está chegando aí, né, o nosso estudo de hoje a gente está falando sobre Evangelho, né, estamos abertos aí a qualquer pergunta aí que os companheiros queiram trazer, qualquer assunto, né? Hoje, né, como diria lá o Jesus, a gente pode perguntar aquilo que vier no nosso coração. Se a gente souber, a gente vai responder. Se a gente não souber, né, alguém com certeza vai saber e vai nos ajudar aqui. Né? Então hoje o nosso tema é falar de Evangelho, é falar, né, desse movimento espiritual que transformou o mundo, né, por qual muitas pessoas morreram, muitas pessoas encontraram a sua vida, muitos se transformaram, se modificaram, né, luzes que foram trazidas à Terra, né, em forma de consolo, de harmonia, de esperança, né, lembrando aí que Jesus, né, utilizando aí das suas ferramentas espirituais, né, do seu amor, ele nos proporciona aí uma caminhada, né, um crescimento, uma melhora. E a gente, né, quando lembra do Evangelho, alguma coisa nos toca, porque fala, né, principalmente a nossa intimidade, fala ali a nossa essência. Né? Nós estamos ali ligados espiritualmente, né? Como diria lá o Dr. Bezerra, sonhamos juntos com aqueles companheiros, né? Erramos, aprendemos, né? Mas em tudo tivemos o que e temos ainda, né, o toque amoroso de Jesus, né? Não só nas nossas vidas, como nas nossas próprias almas, né? Porque Jesus, ele vai traduzir o amor dele, né, em ações práticas. Vai nos convidar a compreender, respeitar, amar. Né? Então, quando a gente fala de Evangelho, nós estamos falando disso. E os amigos espirituais, eles, né, se propõem a vir até nós. O objetivo maior deles, a gente estava falando isso no começo, é realmente para a gente promover, né, o resgate do Evangelho primitivo. Promover um reencontro, né, de consciências, um reencontro de essência espiritual. Porque muito mais do que está escrito no livro, né, o Evangelho está escrito na alma das pessoas. Está escrito no coração daquelas pessoas que ele tocou, né, daquelas pessoas nas quais ele, como diria lá o Liel, né, acendeu a esperança. Porque o Evangelho é tudo sobre acender a nossa esperança. É tudo sobre acender, né, a nossa intimidade, acender os nossos potenciais iluminados. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir, né, profundamente. Mas é isso, né, meus amigos. A gente está aproveitando esse tempo aí, né, dessa sexta-feira para conversar com o pessoal. Nós estamos falando de Evangelho, né? Talvez hoje o estudo seja um pouco mais curto, né, até porque, né, ele vai demandar aí menos conteúdo, né? A gente está experimentando os dias aí para ver se a gente sai da quinta, vai para sexta e tal, né? Vamos ver aí de acordo com a disponibilidade aí dos nossos amigos, dos nossos companheiros, né? Mas a gente, né, dentro dessas questões aí do Evangelho, quem tiver qualquer
qualquer questão para trazer, qualquer tema, a gente está aí, né, à disposição. Nós estamos aí, né, recebendo aí essas boas vibrações aí que vêm dos amigos, tá certo? E quando a gente fala de evangelho, né, uma coisa que eu acho que também que é interessante a gente poder refletir, né, a gente poder pensar, é o entendimento. Porque, conforme a gente estava falando, o evangelho é o acender da esperança. E quando nós entendemos, né, que o evangelho é muito mais do que palavra, é ação, é realização, é transformação, aí a nossa vida ganha novo sentido, né? A nossa essência ganha novo movimento, né? Minha passagem preferida do evangelho é quando Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o refrigério para as vossas almas. Esse é o meu texto predileto do evangelho. É o texto que Jesus consola, né? Uma das grandes coisas que me tocam no evangelho é a proposta de Jesus de estar conosco. Eu acho que é as coisas mais fantásticas que existem. Quando Jesus ele nos chama de amigos, ele nos convida a caminhar com ele, né? Ele se iguala a gente, que é uma coisa que a gente ainda tem de resistência, né? Porque no nosso inconsciente ainda nós temos que ficar de joelho, né, diante de Jesus, e Jesus nos levanta ali e fala assim: ó, vem, eu vou aliviar vocês. E o que é o maior alívio, né? O que é o maior consolo do que a instrução? A proposta ali de consolar instruindo. Eu vou te ensinar para você entender, e quando você entender, você vai parar de sofrer. Mesmo que doa, você vai sofrer menos, porque não vai ter sofrimento. Porque a dor entendida é dor não sofrida. É uma frase que o Lucas me falou uma vez: dor entendida é dor não sofrida. Porque o sofrimento é todo momento em que eu me prendo à dor. Seja uma dor que já passou, seja uma dor que vai acontecer. Então eu sofro. É a antecipação ou a permanência de algum processo de dor. Então quando eu permaneço numa dor que já foi, eu estou sofrendo. Quando eu antecipo uma dor que não chegou ainda, eu estou sofrendo. Então tem gente que sofre. E quando Jesus fala assim: vinde a mim os cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, por que ele vai aliviar? Porque ele vai explicar. Porque ele vai dar pra gente o consolo de entender. E o que a gente busca mais aí dentro dessa questão espiritual do que saber os porquês. Nesses anos todos aí que eu estou na doutrina espírita, eu acho que a coisa que as pessoas mais buscam, quando vão na casa espírita, quando pedem uma orientação para a espiritualidade, quando a gente fazia um atendimento mediúnico com o pessoal uns anos atrás aí, que a gente deixava o pessoal conversar com o Lucas, a gente fazia lá um atendimento e o Lucas ia atendia as pessoas para conversar, para consolar. E eu lembro que a maioria das pessoas sempre perguntava por quê. E esse porquê, às vezes vinha carregado de tanta dor, de tanto sofrer. Por quê? Por que me abandonou? Por que não me amou? Por que não me compreendeu? Por que eu não consigo? Por que eu não dou conta? Por que eu não sou assim? Por que eu não sou assado? Por que eu não tenho? Por que eu tenho? Então, assim, o porquê é a grande dor do ser humano, entender. E quando Jesus vem e nos fala, para a gente ir até Ele está convidando a gente a experimentar, o caminho que Ele nos mostra. Por isso que até o nome da nossa página no Instagram é Amigos do Caminho, porque a gente está a caminho. Os primeiros seguidores de Jesus eram conhecidos como caminhantes, eram conhecidos como o grupo do caminho, os discípulos do caminho. E é um caminho mesmo, é um movimento. Isso é o Evangelho. Quando a gente se propõe a estudar Evangelho, muito mais do que repetir texto, porque os textos são maravilhosos, a gente vai pegar aí textos lindos. A maior proposta do Evangelho é esse caminhar, é ir pelo caminho. Porque todo grande discípulo de Jesus que a gente tem aí para se espelhar, que eram pessoas como nós, eles seguiam pelo caminho. Eles iam, eles viviam o caminho. Eles não ficavam em casa lendo um livro. Eles não ficavam em casa procurando pretexto dentro do texto.
né? Para tirar o texto do contexto, para poder dominar, para poder justificar, para poder esfregar na cara do outro lá, ó, Jesus falou isso aqui, então pode sempre, né? Porque isso aí é torcer o evangelho, né? Então tudo do evangelho era sobre consolo, era sobre dar esperança para as pessoas, né? O que movimentava os discípulos de Jesus, quando eles viajavam, quando eles iam ensinar, não era fazer uma religião, era levar consolo para as pessoas. Porque não existe maior consolo do que saber de Jesus. Não existe maior consolo do que saber que nós somos imortais, que nós somos espíritos eternos. Não existe maior consolo do que saber das nossas potencialidades divinas e do nosso destino real. E assim nós estamos aqui encarnados. E muitas vezes a gente passa pela vida, né, meio que apagado, meio que esquecido, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo, né, daquilo que chama atenção, da métrica, né, como diz um amigo meu, é um mundo do robô, né, do algoritmo, e a maioria das pessoas está desconectada com a sua própria realidade, né? E aí você vê, por exemplo, quando a gente vai estudar, quando a gente vai falar de questões do espírito imortal, né, são poucas pessoas que se interessam, né, porque não gera engajamento. Né? Estou usando os termos aí que o pessoal fala. Né? Mas quando você faz, por exemplo, uma postagem falando de uma pornografia ou uma coisa, tem lá 1 milhão de visualizações. Né? Porque realmente é uma porta estreita. É uma porta muito estreita, meus amigos. Porque a ilusão é muito grande. E não tem consolo maior do que seguir pelo caminho. E muitas vezes o caminho é solitário. Não porque não tenham outros seguindo por ele. Porque às vezes vai demorar a se encontrar com alguns. Né? Nós somos poucos. Né? Nós somos silenciosos. Né? Eu lembro de uma frase lá dos amigos espirituais para Kardec, que ele fala que o bem é silencioso e o mal grita. Né? Então o mal tem um marketing. Né? E o bem normalmente ele age. Né? E a ação, ela movimenta, ela arrasta, mas aqueles que são beneficiados por ela. Porque a ação muitas vezes não aparece. Então, se você sente muitas vezes que você está sozinho, né, que você não está tendo o retorno da nossa vida, lembre-se, nós estamos dentro do mundo do nevoeiro. Nós estamos dentro do mundo da neblina. Né? Nós estamos quase igual a Jesus aqui. Ó. Tem 10 pessoas aqui, ó, marcando aqui. Né? Jesus tinha 11, né? Porque o Judas ficava lá viajado lá, né? Então, assim, quando muito, né, é o mundo do nevoeiro, né, Diogo? Nós estamos no mundo do nevoeiro. E a gente tem que ficar se cutucando uns aos outros, porque senão a gente dorme no nevoeiro também. Porque é um nevoeiro que muitas vezes nos agrada. Tem coisas boas no mundo também, né? Não estamos sendo aqui negativistas, nem muito pelo contrário, né? O mundo é um lugar bom, né? A espiritualidade está à nossa volta, né? Então, assim, a gente, às vezes, a gente tem que ter... ajudar uns aos outros. Porque despertar espiritualmente não é fácil. Muitas vezes você vai estar olhando, você vai estar no lugar, você vai estar numa festa, você vai estar no meio da sua família e você vai estar sozinho. E não é sozinho porque você não os ama e eles não te amam. É sozinho porque muitas vezes você vai ter uma busca íntima que ainda não é hora do outro ter. Você vai ter um desejo, você vai ter uma ansiedade espiritual que às vezes o outro tem, mas que ele ainda não percebe ou ele não alimenta. Né? E tem um texto do Emmanuel com o Chico, que ele fala muito bem disso. Ele fala que todo processo de subida espiritual é solitário. Né? E tá lá nesse texto, ele fala assim pra gente, né, que quando mais a gente vê as claridades do mais alto, mais sozinho nós vamos estar. Porque a maioria de nós ainda permanece voando baixo. Né? Permanece presa ali no vale. Né? Porque a subida, né, se ela está cheia de luzes e de glória espiritual, ela ainda é solitária, né, porque o vale ainda chama as nossas atenções, nos busca. Né, a maioria de nós está como a libélula ali em torno ali, né, das luzes. Né, e isso é um processo. Por isso que a gente precisa se alimentar, se ajudar e não perder a esperança. Fazer o bem que a gente puder, ajudar aqueles que estão à nossa volta, mesmo que eles não nos compreendam. Mesmo que eles não nos entendam, né?
queria aproveitar que nós somos poucas pessoas aqui, né? Eu queria ler para vocês a minha... Opa, travou aí, gente? Né? Essa semana o nosso amigo espiritual aí, o Lucas, né, e o Liel mandaram umas mensagens pra gente sobre isso. Eu queria que vocês lessem, né? Tá aí no Amigos do Caminho aí falando sobre essa solidão que às vezes a gente sente, né? Que às vezes a gente fica em busca, né, de um alento. E uma coisa que eu queria dizer é que nós não estamos sozinhos, tá? Lembrem disso. Não estamos sozinhos. O amor nunca está sozinho. O amor pode estar solitário. Solitário é uma coisa, sozinho é outra, né? Então vamos seguir em frente, vamos trabalhar o bem, vamos doar o que nós temos, vamos oferecer o nosso melhor, vamos despertar o nosso espírito, vamos confiar mais, né? E vamos sofrer menos. Lembrando que o propósito de Jesus, né, é o voltando aqui, eu peço desculpa, mas eu acho que vai ficar, se gravar, né, vai ficar salvo aí para o pessoal. Gente, hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, que eu não estou muito bem, estou me sentindo muito bem hoje não, né, tô com alguma virose. Até parece, né, trabalhando de espiritualidade, né, que às 15 e às 19 horas, né, a pessoa escolhe o horário que for melhor para ela, a gente pede para colocar o nome, né, no post que a gente vai colocar ali, e se preparar, né, através da prece, da oração, né, se puder ficar num ambiente calmo, se deitar, né, e deixar que a espiritualidade está ali cuidando da gente, pode ter certeza, né, eles cuidam da gente com muito carinho. Aí a gente fala assim, mas como é que eu vou retribuir, né, a ajuda da espiritualidade? Faz o bem para alguém. Faz o bem para alguém perto de você. Tenha paciência com alguém que convive com você, né? Doe consolo para alguém. E aí você vai estar agradecendo e lembrar, né, como o Lucas falou comigo ontem, né, que tudo pertence a Jesus. Todo bem da terra vem das mãos misericordiosas do Cristo. E que a gente tem que ficar muito feliz de alguma forma sermos intermediários desse bem, dessa luz, né, meus amigos? Queria agradecer a todos vocês, né, pedir a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, né? Domingo, se Deus quiser, nós vamos estar aí com o nosso estudo aí do Apocalipse, né, às 8 horas, e que Jesus possa estar conosco, né, em vibrações, em boas energias, né? Fica conosco, Senhor Jesus, abençoa o nosso caminho, o nosso coração. Faz de cada um de nós instrumentos do teu amor. Te agradecemos, te amamos, te sentimos. Que assim seja. Então, meus amigos, boa noite para todos. Né? Muita paz, muita luz, muito amor para todos vocês. Tá certo?